Fala galera, eu sou o Márcio de Gouveia, professor de História. Hoje eu quero fazer esse vídeo para falar para vocês sobre a importância do estudo da história, né? Os sujeitos históricos, as fontes históricas, né? Eu vou tentar fazer esse vídeo com o mínimo de corte possível, o mínimo de edição possível. Se der para ir direto, beleza, né? Você que ainda não curtiu o meu canal, que está começando agora, curte lá, Márcio, contador de história. Era Márcio Gouveia, agora eu mudei o nome, tá contador de história. Então curte lá, dá um like, um curtir, compartilha, fica à vontade. Comente também, dê críticas, sugestões, tá? Através das críticas a gente analisa e melhora mais, aprende mais também. E vamos lá, gente, estudar história, a gente sabe, né, que pensar em história, estudar o passado, e faz a gente entender melhor o presente, né? Faz a gente entender melhor aquilo que a gente está vivendo hoje com o que já passou, com os fatos que já aconteceram, né? Eu vou passar aqui para vocês os sujeitos históricos, vou passar aqui as fontes históricas, né? Como pode ser uma fonte histórica. E é isso, galera. Vamos lá, vamos estudar que o tempo voa. A gente estudando história, a gente fica com um pensamento mais crítico sobre as coisas, né? A gente fica com dúvidas de tudo aquilo que a gente recebe como notícia, né? Seja por jornal, televisão, livros, internet, mídia social. Então o Facebook é campeão de dar notícias falsas. Quando a gente estuda história, a gente amplia a nossa visão de conhecimento de mundo, né? E a gente passa a saber analisar o que pode ser uma notícia falsa ou não. Com isso a gente tende a cometer menos erros, né, de pré-julgamento, de análise sobre as coisas, né? Um historiador ele nunca lê um só tipo de livro, ele nunca lê um só tipo de autor, então ele faz sempre 2, 3, 4 leituras sobre o mesmo tema com autores diferentes, e é isso que a gente tenta passar para vocês, né? A gente tenta passar para vocês essa visão crítica, né? Essa coisa de estar sempre analisando e tomando assim a melhor, não vou dizer decisão, mas a melhor análise, né, das coisas, né, dos fatos, né? Então eu preparei aqui alguns slides, né? Vou falando e passando com vocês. Vamos lá, me acompanha aqui. Essa imagem maneira peguei na internet, só para deixar de fundo aqui como primeiro slide, né? Aqui, né? O estudo da história nos ajuda a perceber as ligações existentes entre o passado e o presente. Tudo que temos hoje, a construção, a arquitetura, produtos fabricados com tecnologia avançada ou não, né? E principalmente a liberdade de expressão. Isso é muito importante. Devemos às pessoas que trabalharam e lutaram, que por fim viveram, né, antes de nós, né? A história nos auxilia a conhecer os grupos que formam as sociedades, os conflitos que ocorrem entre eles e os motivos de tais conflitos. Isso aqui nos lembra Oriente Médio e Palestina, né? A gente estudando história, chega lá uma parte que a gente vê da Bíblia, né? O livro sagrado para o cristianismo, né? E lá você vê como Abraão não obedeceu a Deus e foi ter relações com a sua escrava, aí nasceu o filho Ismael, e depois disso, tempo depois disso, Deus cumpriu a promessa a ele de que daria um filho a ele, aí nasceu o seu filho, né, Isaac, e ele dispensou Ismael, que era o seu primeiro filho, e Ismael foi para longe e, resumindo, né, Ismael fundou uma nação, né, e Isaac continuou naquela linha dos hebreus. Então, trazendo para hoje em dia, os muçulmanos e os israelenses, né? Essa briga que acontece hoje, isso é histórica, vem desde Abraão. Então, a gente estudando história, a gente passa a conhecer os grupos que formam a sociedade, os conflitos que tem nessa sociedade e por que esses conflitos aconteceram, né? Por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né? Por que tem tantas invasões, por que tem tantas guerras, né, no mundo inteiro, no continente inteiro, né? E estudar a história nos deixa com maior conhecimento sobre esses fatos, sobre o que já aconteceu com nossos antepassados,
Vamos para o próximo slide aqui. Estudar a história nos ajuda a tomar consciência da importância da nossa atuação política e a desenvolver um olhar mais crítico sobre o mundo. Que é o que eu já falei, você fica com esse olhar crítico e passa a não acreditar em tudo que é notícia, tudo que vem para você através de jornal, televisão, internet, Facebook, seja lá o que for, né? Se nos tornamos capazes de analisar informações noticiadas por meio de comunicação, falei, jornal, televisão, Ao estudar a história, percebemos a importância do respeito à diversidade cultural e o direito de cada um ser o que é. Entendemos como esse respeito é indispensável para o exercício da cidadania e para construirmos um mundo melhor. Porque a gente estudando história, a gente lê muito, a gente vê muito infanticídio. Era o que o infanticídio? Os espartanos, por exemplo, quando nascia uma criança com deficiência, deformada, ou que não se encaixasse ali nos padrões de nascimento do bebê que nasce lá em Esparta, na Grécia Antiga, eles descartavam, eles jogavam a criança do penhasco, né? Isso é infanticídio. Então, também, outra coisa, homossexualismo. Né? A gente estudando história, a gente vê que a pessoa que se declarava homossexual, ele sempre foi perseguido, ele sempre foi maltratado e quase que sempre, pouquíssimos anos para cá, é que não tem pena de morte para quem é homossexual. Então estudar a história faz a gente perceber a importância de respeito à diversidade cultural e o direito de cada um ser o que é. Se é homossexual ou não, se é nordestino ou não, se fala com sotaque diferente ou não. É isso. Estudar história nos deixa mais aptos a... Não mais apto, é a palavra errada, mas estudar história nos deixa mais respeitoso com os demais da sociedade. Né? Seja lá quem for, a pessoa que for, com idoso, criança, tanto faz, a classe social, a profissão que a pessoa escolheu, isso não importa. Estudar história nos deixa mais respeitoso com a diversidade cultural, de onde a pessoa vem, de onde ela é, se é estrangeiro ou não. Né? E é indispensável para o exercício da cidadania e para construirmos um mundo melhor. Porque somente respeitando o outro, somente respeitando o próximo, é que a gente vai conseguir construir um mundo melhor, construir uma sociedade melhor, de boa convivência, né, de bom caráter, de respeito. E é isso que a gente busca, né, é isso que a gente pensa estar buscando. Né? Vamos para o próximo. Então, a importância de estudar a história. O estudo da história amplia o nosso conhecimento sobre a visão de mundo por meio de estudos e pesquisas dos acontecimentos e processos históricos. Né? Amplia o nosso conhecimento de visão de mundo, a gente costuma dizer que a pessoa fica com a mente aberta. Não aquela cabeça fechada de acreditar apenas naquilo que ela fala e que ela faz, e que isso chega a ser até dogmático para ela, né? É verdade absoluta e pronto. Não aceita a opinião do outro, né? Não aceita que o outro esteja certo, ou também esteja certo, ou que apenas o outro esteja certo. Né? Estudar a história nos deixa com a mente aberta para entender melhor o pensamento do outro e até saber se o outro está realmente certo ou realmente errado. Né? Esse é o que é mais importante do estudo da história. É isso que nós, professores de história, estamos tentando passar para os alunos. Né? De tudo que a gente fala, de toda e qualquer aula de história, seja de antiguidade ou contemporânea, seja escola pública, privada, universidade, tanto faz. Mas resumindo de tudo, o que o professor de história, o desafio de um professor de história hoje em dia é isso aqui. Ampliar o conhecimento sobre a visão de mundo. Né? Acabou aquela de que o professor fala e todos os alunos que estão ali, né, na linha de conhecimento, né, abaixo dele se calam e concordam. O professor o professor de história hoje em dia ele não está mais ensinando isso. Ele tem que ensinar, né, nós aprendemos a ensinar, e eu concordo com isso, que ensinar história e ensinar a importância da história, do estudo da história, para ampliar o conhecimento sobre a visão de mundo. Beleza, gente? Vocês estão entendendo? Tá? Quem não estiver entendendo, ou quem tiver alguma dúvida, manda lá nas mensagens que ficam embaixo, né?
Manda lá alguma mensagem, alguma coisa, tira alguma dúvida, pergunta alguma coisa que eu respondo, valeu? Espero que vocês estejam entendendo e se não entender, manda lá alguma mensagem lá que eu respondo, beleza? Os sujeitos históricos. Sujeito histórico, gente, é todo aquele que participa do processo histórico, seja um homem do campo ou um homem da cidade grande, né, do meio urbano. O sujeito histórico, ele é participativo do seu tempo, do seu mundo, né? Por exemplo, um líder de um sindicato de trabalhadores que é atuante, que é participativo, várias empresas, conversa com os sindicalizados, conversa com os funcionários, conversa com o patrão, dono da empresa, né? Esse sindicalista, ele é um sujeito histórico de coletividade, porque ele representa aquela massa ali, né? Aquelas pessoas, né? Um prefeito, governador e presidentes, esses então, inegavelmente, são sujeitos históricos, de forma coletiva, porque as decisões que eles tomam, né? Os decretos-leis que eles fazem e executam, na teoria, né? Era para beneficiar toda a população. Na prática não anda muito assim, não. Estes são sujeitos históricos de forma coletiva. De forma individual, é você, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua residência, né? E como assim de forma individual? Você, quando compra um carro, por exemplo, você já está lá contribuindo para a indústria automobilística, você está contribuindo para que tenha mais um carro na rua, você está contribuindo para que a sua compra, a sua ação individual venha a repercutir nas estradas, com o trânsito ou não, com compras de peças, de autopeças, de gasolina, né? Então, o que você faz individualmente é um processo histórico, porque o carro não foi lançado ano passado, nem há 10 anos atrás, já tem bastante tempo. Só que quando os carros foram lançados, nem todos tinham poder para comprar. Hoje em dia, muita gente tem poder para comprar um carro. Então, hoje em dia, a pessoa compra um carro e ela está contribuindo para que a história do seu tempo, a história de hoje em dia, fique dessa forma, entendeu? Quantidade de carros na rua, quantidade de venda de carro, quantidade de venda de gasolina. Então, você como sujeito histórico individual, você contribuiu para que o seu tempo se mostre dessa maneira, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa pode mandar uma mensagem lá, tá? Que eu respondo, não tem problema, tá bom? Eu preparei aqui essa imagem, né? Isso aqui foi do impeachment da Dilma, que ela sofreu, né? A nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, né? Anos Rebeldes, próximo capítulo, fora Dilma, impeachment já, papá. Essas pessoas aqui, eles são agentes históricos, né? De forma coletiva. Por que de forma coletiva? Porque foi em massa que eles se juntaram nas ruas para pedir o impeachment da Dilma, entendeu? Eles fizeram parte do processo de impeachment da Dilma, né? A Dilma sofreu impeachment, o seu vice-presidente Michel Temer assumiu a presidência da República, né? A Dilma caiu, e essas pessoas aqui, elas têm participação disso, porque a ida delas para as ruas é que ajudou, né, a contribuir para o impeachment da Dilma, né? Então, eu tenho aqui outra imagem também, que o do Collor, né? Se eu não estiver enganado na data, foi em 1992. Acho que foi isso mesmo, 1992. Né, que o Fernando Collor de Mello sofreu um impeachment também, presidente da República, e o seu vice-presidente, o Itamar Franco, assumiu no lugar dele. Né? Essas pessoas que estão aqui também são sujeitos históricos, porque quando eles foram para a rua, da mesma forma de mais recente da Dilma, eles contribuíram para que o Collor sofresse o impeachment. Então, são sujeitos históricos, entendeu? Do seu tempo, né? São sujeitos históricos ali do seu tempo, do seu momento, e esses são sujeitos históricos. Todos nós somos sujeitos históricos, né? De forma individual ou coletiva. Aqui já é a fonte histórica, né? Mas para ficar bem claro, só voltar aqui esse slide aqui, isso. Para ficar claro,
todo mundo é o sujeito histórico do seu tempo, seja do campo ou do meio urbano. O do campo é lá, continuando a plantar, continuando a deixar as terras daquele mesmo jeito que sempre foi, a fazenda do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, que ele continua da mesma maneira. Então ele é o sujeito histórico do seu tempo, que está deixando as coisas como estão, né? E é registrado, né? É registrado isso que ele faz, de deixar as coisas como estão. No meio urbano, as coisas tendem a mudar um pouco mais, né? Com maior frequência. Mas é isso, todos nós somos sujeitos históricos, beleza? Aqui é sobre as fontes históricas que eu vou falar, né? O que é fonte histórica? Olha, na minha opinião, tudo serve como fonte histórica, tudo. Um objeto de 200 anos atrás, na minha opinião, é uma fonte histórica, porque ele pode dizer quem morava naquele local que foi achado o objeto, ele pode dizer quem eram os donos, como as pessoas viviam, entendeu? Então, para mim, qualquer objeto serve como fonte histórica. Essa aqui que está atrás de mim é a carta da proclamação da libertação dos escravos. Eu ia falar proclamação da República, nada a ver. Aqui é da libertação dos escravos, né? Que a princesa Isabel assinou em 1888, libertando os escravos, no dia 13 de maio de 1888. Aqui é a carta. Aqui é a notícia do jornal, Gazeta de Notícias. Aí tá aqui, segunda-feira, 14 de maio de 1888. Né? Brasil Livre. Naquela época, Brasil ainda era escrito com Z. Veja que interessante. Então, a extinção da escravidão. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. Essa aqui é a página do jornal, né, a capa de jornal, que diz sobre a libertação dos escravos. Né? Tem aqui o texto aqui e tal, do autor que escreveu. Não, aqui é do Chancelaria-Mor do Império, é do funcionário do governo na época. E fonte histórica é isso, é jornal, revista. Hoje em dia, até o que você publica na internet, seja do nosso tempo mesmo, contemporâneo, serve como fonte, entendeu? Porque se você tem Facebook há 5 anos, o que você postou lá 5 anos atrás pode servir como fonte para hoje em dia, entendeu? Na minha opinião, eu vejo que sim, está registrado, está publicado. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Lembrando que esse vídeo ainda está sem corte, ainda está sem edição, o que é muito bom. Já está dando aqui 18 minutos. Né? Quero mostrar para vocês capa do jornal Extra, aqui no Rio de Janeiro. Eu estou gravando no Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro, sobre o incêndio do Museu Nacional. Né? Que era o palácio onde Dom Pedro II morava, no bairro de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista. Muito bonito aquele lugar. É uma pena, dá vontade até de chorar. A gente fica muito triste com o incêndio que houve, né? Então tá aqui, ó, manchete de jornal. Isso aqui é fonte histórica, entendeu? Daqui uns 20, 30 anos eu ainda, se Deus quiser, ainda estarei com esse recorte de jornal intacto e vou conseguir mostrar para os meus alunos, para os meus amigos, para os minhas filhas, para as minhas filhas, para os meus netos, se tiver já, né? Não sei. O que aconteceu, né? O que aconteceu publicado no jornal. Vai ter outros meios de mostrar, de falar. Aqui, ó, só para mostrar a data. Dá para mandar aqui. 3 de setembro de 2018. Foi essa grande tragédia do Museu Nacional. Eita, sou ruim pra caramba pra equilibrar as coisas, mano. Aqui, ó, arquitetura. Arquitetura é uma fonte histórica. Isso aqui é o Coliseu de Roma, onde os gladiadores eram lutadores que normalmente eram escravos ou ex-escravos, né, que eram forçados a lutar numa arena até a morte. E a população ficava batendo palma, aplaudindo isso, né? Uma barbaridade, né? Uma crueldade sem tamanho. Mas aqui, ó, isso aqui é uma fonte histórica. O jeito que foi construído, essa arquitetura, né? Esse design. Então,
serve como fonte histórica, porque daqui saem estudos de como era a argamassa, o cimento daquela época, né, como era construído, entendeu? Como eram levantados as paredes, os tijolos, como eram feitos os tijolos. Então, através da arquitetura antiga, dá para saber como foi esse processo de construção. Então, isso aqui é muito importante. Então, nós, cidadãos, temos que manter as construções, as coisas antigas que foram construídas de pé, da melhor forma possível. Isso é fonte histórica, isso é a nossa história. Isso faz a gente conhecer a nossa história, né? Eu vejo aí muito lugar se deteriorando e fico pensando como que poderia ser restaurado, como poderia ser preservado, né? Infelizmente a gente não tem essa cultura de preservar o que é histórico, né? E preservar o que é mais antigo, o que é clássico, né? Clássico significa, nesse sentido, significa que é eterno, é uma coisa eterna, né? A gente vê as pessoas, às vezes até viajando e valorizando coisas históricas de outro país, de outro lugar, e da gente mesmo aqui dentro tende a desvalorizar, a desprezar. Eu acho isso um absurdo, né? Esse outro slide aqui, eu trouxe aqui, esse senhor aqui, normalmente ele é chamado de griot. Griot é o quê? É a pessoa que conta, o idoso que conta. Aqui, essa aqui é até uma imagem lá da África, mas os menininhos em camisa do Brasil aqui atrás. Como o futebol alcança, né, continentes, alcança o mundo todo. Como é incrível. Voltando aqui, este senhor, ele conta as histórias para os mais novos, né? E esses mais novos aqui, quando estiverem da idade dele, vão contar as histórias. Que tipo de história? A história dos seus pais, dos seus avós, como era a vida, como era a colheita, como era a plantação, como eram as guerras tribais, né? Na África eles tinham... África e comunidades indígenas também, né? De uma tribo invadir a tribo da outra para roubar as mulheres, e depois a tribo que teve as suas mulheres roubadas iam lá para se vingar, enfim, coisa de doido, coisa de louco mesmo. E griot é o nome do sujeito que conta essas histórias, né? Normalmente não, ou na maioria das vezes, os griots, a história, a fonte é falada, não escrita, falada, né? Muitos até sabem escrever, até sabem, né, gramática, essas coisas, mas é mais por fala mesmo, né? Deixa eu passar aqui pro próximo. Aqui, ó. Armas utilizadas em guerras e conflitos, roupas e acessórios como joias e calçados, armaduras, ou seja, qualquer objeto antigo é uma fonte histórica. Isso aqui foi eu mesmo que escrevi e é como eu disse, né? Minha opinião, qualquer objeto pode servir como fonte histórica, né? Roupas e acessórios. A camisa que eu estou vestindo hoje não é o mesmo tipo de camisa de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás. Então, é fonte histórica, né? Você ter uma peça de roupa de 200 anos atrás, exposta em algum museu, em algum lugar, mostra como aquelas pessoas se vestiam, né? Se preparavam muito para o frio ou não, né? Se era um tecido mais fino ou mais grosso. Então, é fonte histórica, né? Qualquer objeto antigo, na minha opinião, serve como fonte histórica, né? Política. Bom, falar de história é falar de política também, porque tudo envolve política, tá? Não se enganem. Tudo que a gente faz é política. A gente diz que não gosta, diz que está chateado, diz que não aguenta mais os políticos que só roubam, só fazem besteira, né? Em sua grande maioria é assim mesmo, eles fazem mesmo as falcatruas, né? As suas negociadas, as suas negociatas assim criminosas, mas tudo é política, né? Eu vou dar um exemplo assim do que é política, o que eu posso tentar explicar. Por exemplo, um condomínio, um prédio de 10 andares, com 4 apartamentos por andar, né? Vai dar aí 40 apartamentos, né? 40 famílias morando, e essas pessoas se reúnem para escolher um síndico, né? Aí eles fazem uma primeira reunião, segunda reunião, não importa quantas reuniões fazem, né? E dali, eles, através de votação, todos têm direito a votar, homens, mulheres, né? Acima de 18 anos, normalmente, e
escolhem um síndico, uma pessoa para ser o síndico, para administrar o prédio, né? Aí esse síndico ele administra as finanças do prédio, como assim, cada apartamento paga uma taxa de condomínio. Aí dessa taxa de condomínio, juntando de todos, é que sai o salário do síndico, do porteiro, do pessoal da limpeza, e outro funcionário que tenha, da manutenção predial. Então, isso é a política, né? As pessoas se reunindo para fazer uma votação para escolher um síndico, isso é uma política interna, uma política fechada, com suas regras, né? Cada condomínio, cada prédio, assim, ou condomínio de casa, não necessariamente de prédio, tem lá suas regras, né? E eles a obedecem. Assim é a política, né? A gente se reúne de 4 em 4 anos para escolher o prefeito, o governador, o presidente, né? O vereador, o deputado. E política é isso. Política é o cidadão ele se organizar, né? Se organizar, escolher os seus representantes, cobrar dos seus representantes, né? Um dos problemas que eu digo de cobrar os nossos representantes é que na maioria das vezes as pessoas esquecem em quem elas votaram. Até esquece. Então, a maioria da população, se você parar hoje e perguntar em quem você votou na última eleição para deputado federal, é capaz da pessoa ter que parar para pensar. E isso é muito sério, porque são essas pessoas que ganham alto salário, são essas pessoas que fazem as leis que nós vamos ter que obedecer. Elas também. Mas, entende a seriedade? Essas pessoas é que vão mandar, não é mandar na gente no sentido de ser impositivo, de ser assim, ditatorial, mas vão mandar porque as leis que eles votam, que eles fazem, é que toda a população tem que obedecer. Então isso é muito sério. Eu acho muito grave a gente votar de forma inconsciente, né? Então, vamos prestar atenção nas próximas eleições, quem a gente vota, quem a gente escolhe para nos representar, tá? Porque isso é muito importante. Aqui no slide, o que eu escrevi aqui? Ó? Política é a ação de organizar e administrar uma sociedade para um bom funcionamento da atividade política. Era para ser, né? Mas a gente vê a política hoje em dia totalmente zoneada. Os indivíduos estabelecem um governo regido por leis. Na atualidade, a maioria dos países possui um código de leis escritas, chamado Constituição. Né? O que é isso? A nossa Constituição vigente é de 1988, a Constituição Federal. E abaixo da Constituição Federal tem a Constituição Estadual, cada estado tem seu código de leis, né? E os municípios. Normalmente chama-se Lei Orgânica do município, cada município tem também seu código de leis. Né? Segue essa hierarquia, a Constituição Federal, os estados e os municípios com as suas leis orgânicas. Né? Se organizar e fazer uma sociedade civil para melhor administrar, é isso aqui, ó. Um bom funcionamento da atividade política. Isso é o que a gente tenta fazer, mas a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque os políticos eles deram um jeito de se blindar. Né? Você hoje em dia não consegue chegar em um político. Né? O político na época da campanha, ele vai domingo, 11h30 da noite na sua casa. Mas, durante o mandato, o político, nas terças, quartas e quintas-feiras, você tenta encontrá-lo e não consegue. É complicado. Você vai no gabinete dele para conversar com ele. Aí, se for um político boa praça, ele vai te receber. Se for um político que só está pensando em poder, só está pensando em enriquecer às custas do dinheiro do povo, né, da massa populacional, ele vai pedir para um assessor conversar com você e o seu assunto nunca vai chegar a ele, pode ter certeza. Infelizmente é assim que acontece. Né? A gente... política hoje em dia está complicado, a gente fica até perdido em relação em quem votar e em quem procurar depois das eleições. Né? Tem mais alguma coisa aqui embaixo? O Brasil já teve 7 constituições, sendo que as opiniões dos historiadores divergem, ou seja, alguns historiadores não concordam uns com os outros sobre esse número, pois a de 1967 pode ser interpretada como a de 1969.
né? Nessa época que nós estávamos sob o regime civil-militar aqui no Brasil, né? Que foi um período que o Brasil foi governado por militares, né? Por generais do exército. E esse é o número de constituições que nós já tivemos, que nós temos, né? 7. Cultura, vou falar de cultura agora. Porque, tá vendo? Isso tudo envolve história, a importância da história, né? Os sujeitos históricos, as fontes históricas, política na vida do cidadão e cultura. Cultura, gente, é tudo aquilo que a gente produz no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, o nordestino, ele fala com um sotaque. A pessoa que mora no Rio Grande do Sul, ele fala com outro sotaque, ele fala de outro jeito. Ambos falam português, mas falam de forma diferente. Isso é cultural. A cultura significa que uma sociedade, um grupo enraizado naquele lugar e que não fica mais enraizado ou não, naquele lugar, ele se torna cultural daquele jeito, daquele sistema de vida que ele vive, que ele tem. A roupa, né? Quem mora mais para perto da praia, por exemplo, gosta de estar de short, as mulheres de saia, de short curto, os homens sem camisa, né? Isso é cultural. Você, quando está mais para o interior do continente, tende as pessoas a estarem com roupas cobrindo as pernas, cobrindo os braços, né? Não pegam tanto sol. Então, isso é cultural. A forma de se vestir, a forma de se falar, a forma de se viver, tá? Tudo isso é cultura. E o que deixa o ser humano diferente dos animais, por exemplo, é que o ser humano ele produz cultura, os animais não, né? O ser humano ele tem capacidade de viver de forma diferente em vários lugares do planeta, né? Isso é produção de cultura, né? O que eu tenho aqui? Cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas, comportamentais de um povo ou civilização. Então, manifestações artísticas. Pode ser teatral, pode ser musical, pode ser filme. Tanto faz. É cultural, né? Portanto, fazem parte da cultura de um povo as seguintes atividades. Aí eu já falei aqui, mas aqui, ó. Tá aqui para vocês lerem. A música, teatro, ritual religioso, né? Como o cristão vive aqui, como o cristão vive na Europa, pode ser de forma diferente. Como existem várias religiões no mundo inteiro, isso é cultural, entendeu? Cada lugar tem sua religião, tem seu jeito de viver, de mito, de Deus, ou deuses, né? Quem é monoteísta, né? Quem é cristão acredita em um Deus só, mas existem várias religiões aí no mundo todo que a pessoa acredita até em mais de um Deus. Então isso é cultural. Língua falada e escrita, mitos, hábitos alimentares, danças, arquitetura, invenções e pensamentos, forma de organização social, etc. Né? Hábitos alimentares. Isso é muito cultural. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós comemos feijão preto. E na maioria do país, do Brasil todo, come-se feijão branco. Eu, quando morei em São Paulo, eu tive a oportunidade de comer, sim, bastante feijão branco. É um feijão que não é branco, ele é mais assim, marrom, mais amarronzado. E muito bom, por sinal, muito gostoso. Mas eu prefiro o preto. Por quê? Culturalmente, eu cresci comendo feijão preto. Então, meu hábito alimentar é do feijão preto. Se eu estiver no Nordeste, no Rio Grande do Sul, eu vou comer feijão sem ser o preto. Mas se eu puder escolher na hora, eu habitualmente vou escolher o feijão preto. Porque culturalmente eu cresci assim. Culturalmente me foi ensinado assim. Entendeu? E o que eu falei aqui, uma das capacidades que diferencia o ser humano dos animais irracionais é a capacidade de produção de cultura. Né? Isso eu já tinha dito. Aqui. No Brasil, existe um Ministério do Governo Federal destinado à cultura. Ele é conhecido pela sigla MINC, Ministério da Cultura, e ele é responsável pelas políticas culturais, o cuidado com o patrimônio histórico cultural, funcionamento e manutenção de bibliotecas federais,
desenvolvimento de ações culturais, como cinema, teatro, dança. O governo federal ele tem um setor do governo, que é o Ministério da Cultura, e que até libera dinheiro para se produzir filme, produzir musical, produzir peças de teatro. E isso é muito importante. O governo está ali incentivando a cultura, incentivando a arte. Isso é muito importante. A gente precisa ter um governo assim, participativo, um governo ativo nesse sentido. Não sei se todos os países existe um tipo de Ministério da Cultura, mas aqui no Brasil é assim. E na maioria das vezes, quem comanda o departamento cultural, vindo do Ministério Público, do Ministério da Cultura, é nomeação política. Por exemplo, o presidente ele nomeia o chefe, o diretor de um órgão cultural, de uma casa cultural, seja a biblioteca, seja até a universidade. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a UFRJ tem essa ligação política com o governo. Então, até porque a UFRJ é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse é o significado da sigla. Então, muitas das vezes, quem é reitor, quem está numa chefia, numa liderança, vem de indicação política. Às vezes vem e acrescenta e ajuda, às vezes vem e não acrescenta em nada, mas é isso. O governo está participativo, ele está ativo nas ações culturais do país, daqui do Brasil. Deixa eu ver, agora acabou, é só isso. Deixa eu voltar aqui para aquela tela inicial. Isso. E é isso, gente. O vídeo deu mais de 35 minutos, me surpreendi e não pensei que daria tanto. Tá sem corte, tá sem edição. Vamos lá. Talvez eu coloque uma coisinha ou outra, acho que eu vou colocar para ficar legal. Mas é isso, gente. Se você curtiu, compartilha aí, me dá essa ajuda, tá? Comente alguma coisa, pode criticar também, porque através da crítica, como eu falei, a gente aprende, a gente melhora, É isso, gente. Forte abraço, fiquem com Deus e estudem história. Estudar história é muito legal, é muito prazeroso e amplia a nossa visão de conhecimento de mundo, tá? Gente, forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.